E o Flamengo agora vai basicamente ter um grandíssimo problema. Ah, aliás, se você achou que não ia ter vídeo hoje, o problema é seu, porque teve. Olha só que maravilha. Bom, mas nem tudo é resolvido assim, com falsa modéstia, né, senhoras e senhores? O que acontece é que o Mengão está sendo prejudicado por burrice e não vai ter laterais para jogar o Campeonato Brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, como que o Flamengo não vai ter laterais? Pois então, o Flamengo fez contratações e tem jogadores bons em seu elenco, fora alguns jogadores que estão lesionados. Com isso, jogadores bons são selecionados, são convocados. E o Flamengo pode perder o Ayrton Lucas para a seleção brasileira e o Matias Vinha para a seleção uruguaia. Logo, não terá lateral esquerdo. Assim como perderá, muito provavelmente, o Guillermo Varela, para a lateral direita do Uruguai. E temos o Wesley, que está lesionado. Para quem não sabe, para quem vive numa bolha, o Mateuzinho foi vendido para o Corinthians. Então, o Flamengo não tem laterais. Deve improvisar, mas qual será o improviso? O improviso seria colocar o Léo Pereira em uma das laterais, provavelmente na lateral esquerda. Sim, tudo bem, mas quem vai cumprir a lateral direita? No último jogo do Flamengo, o Tite improvisou Ayrton Lucas na lateral direita, e aí provavelmente a dupla de zaga seria Léo Pereira, certo? Com o Fabrício Bruno, bem provável, e na lateral esquerda nós teríamos alguém da base, provavelmente, teve um rapaz da base que atuou, ou o Flamengo vai contratar um novo jogador, eu não faço a menor ideia. Pode ser que a dupla seja Léo Ortiz também, Léo Ortiz com o Fabrício Bruno, Léo Pereira na esquerda e o Fabrício Bruno na direita, só que tudo isso tem aí uma margenzinha para discussão. Porque se a convocação do Dorival for levar Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, quebrou o esquema do Flamengo. O Flamengo vai ficar sem zagueiro, pior ainda. Sem zagueiro e sem lateral. Então o Flamengo, pelo que eu estou vendo, vai sim ter que correr atrás de lateral esquerdo, ou lateral direito, ou até mesmo outro zagueiro. E isso eu bati muito aqui no canal. Eu falei, olha a lateral, a gente está ficando sem lateral, está contratando só para frente e não contrata ninguém atrás. Bom, foi o que aconteceu. E, bom, não é só de notícias ruins que vive o Flamengo, óbvio. Gabigol tá aí com seu recurso de efeito suspensivo para ser julgado. Criou-se aí uma expectativa gigantesca, mas gente, tem que ser muito inocente para achar que o Judiciário do Rio de Janeiro vai julgar o efeito suspensivo do Gabigol sexta-feira à tarde. Né? Não vai, vai ficar para segunda-feira, terça. Prazo máximo é quando? Quarta? Então deve ser quarta, tá? Então, vamos aí ficar na expectativa pelo Gabigol. A boa notícia fica por parte do Gerson. Ele que agora sim teve a liberação da equipe médica do Flamengo e pode voltar a treinar, quer dizer, pode voltar a jogar, treinando ele já estava, e deve aí inclusive jogar o jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo de estreia do Flamengo pela Libertadores. Quero ver como é que vem o Gerson, é até um jogo bom para ele voltar a ganhar ritmo de jogo. Por último, mas não menos importante, o Flamengo está com um déficit financeiro. Sim, que déficit é esse? Para quem não sabe, o Flamengo ele estipula métricas de seu balancete para que chegue no final do ano e ele esteja no azul, o Flamengo seja superavitário. E uma das coisas que o Flamengo tem que fazer é vender jogador. O Flamengo, ano passado, conseguiu bater as metas, ano retrasado conseguiu bater as metas, sempre com venda de grandes jogadores. E agora, as bolas das vezes são os jogadores da base. Por quê? Porque o Flamengo vendeu, se não me engano, 50 milhões de reais em jogador. Pretende ganhar mais 20% com a venda do Thiago, pretende ganhar mais 20 milhões com a venda do Thiago Maia, salvo engano, então baterá 70 milhões. Faltam 30, 35 para bater, porque são 100 ou 105 milhões. E os jogadores que estão na alça de mira da Europa são, obviamente, os mais cotados para serem vendidos, ou seja, os garotos da base. Tais quais Wesley, assim que se recuperar, Vitor Hugo, assim que também tiver mais rodagem, Matheus Gonçalves, Lohan, Igor Jesus, esses jogadores que, tais quais você deve estar pensando agora, porque eu acho que você concorda comigo nesse sentido, são os jogadores que dão futuro ao Flamengo. Destes, qual você venderia? Eu, honestamente, venderia o Wesley, por ser o jogador que agrediu um torcedor, jogador que está lesionado por um tempo que, meu Deus do céu, o cara não volta nunca e é um jogador novo, então como que ele está tanto tempo lesionado? É um jogador que, óbvio, ele já teve aí uma primeira sondagem com o Barcelona, então isso pode sim ter afetado a mentalidade do menino, eu não sei, aqui eu não sou psicólogo, então, mas eu vejo que o futebol do Wesley, ele teve aí um ápice, depois ele manteve e agora no final é inegável que houve uma queda.
até porque ele perdeu a titularidade para o Varela durante o comando do Tite. Então, assim, jogadores intocáveis no Flamengo, aparentemente intocáveis, Lohan e Igor Jesus. Vender esses dois jogadores hoje é doideira, é impossível. O Lohan, ele tem a condição de ser provavelmente um novo Endrick, um jogador bombástico, um jogador sensacional. Já o Flamengo tem no Igor Jesus o seu novo João Gomes, um garoto novo, com passe vertical, de uma ótima qualidade. Claro, fica nervoso, é da base, mas são esses dois jogadores as duas pedras a serem lapidadas do Flamengo. Vai ter que vender uma joia? Será que vai ter que vender mesmo? Será que a gente não pode vender um outro jogador que esteja aí no banco, que não seja utilizado, tentar fazer um contrato que consiga levantar essas somas? Será que é necessário? Porque assim, eu venderia o Wesley, mas com dor no coração, porque não é um jogador ruim. E é difícil ter jogadores tão novos e tão promissores. A safra de jogadores do Flamengo, desde Vinícius Júnior, tem sido maravilhosa. E eu acho que o Flamengo faz um ótimo trabalho de base. Então, vender jogadores novos não necessariamente quer dizer que o Flamengo está desperdiçando, porque a sequência lógica é que venham novos jogadores tão bons quanto, tão novos quanto. Mas eu não perderia dinheiro assim. Eu não jogaria no lixo, por assim dizer, uma venda de um jogador que poderia render 50, 60, 70, 80, 90, 100 milhões por meros 20, 30 milhões de reais por desespero. Sabendo que o Flamengo não está endividado. O Flamengo tem aí todos os anos um superávit. Então, que fique 30 milhões mais pobre, eu acho que vale a pena visando uma venda maior. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!